Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Viva o Portugal. E o tema de hoje é sobre custo de vida. É uma pergunta que muitas pessoas nos pedem desde que a gente chegou aqui, sobre quanto de dinheiro um casal com um filho ou um casal precisa para viver em Portugal. E antes de eu responder essa pergunta, é importante a gente pensar que o custo de vida está atrelado ao estilo de vida. Ou seja, na minha cabeça são três pilares essenciais que formam o estilo de vida. É como a gente se alimenta, é como a gente se locomove e é onde a gente vive, né? Então, como a gente se alimenta? O nosso estilo de vida nós optamos por comer mais em restaurante ou mais em casa? Nós comemos mais vegetais ou comemos mais carne? Temos uma alimentação mais de fast food ou fizemos mais em casa, um pão, um bolo, alguma coisa, né? Alimentos feitos em casa. Então, isso é um dos fatores que determina o custo de vida. Segundo, como é que eu me desloco para o meu trabalho, ou para a escola, ou para aquilo que eu preciso fazer? Eu utilizo o metrô, eu utilizo autocarro, né? Os meios de transporte público. Eu ando de bicicleta, eu ando a pé, eu tenho carro, eu tenho 2 carros, eu trabalho numa outra cidade, eu tenho transporte da onde eu trabalho. Então, como eu me desloco vai fazer a diferença com relação ao item transporte, porque isso muda totalmente o meu custo de vida, se eu vou precisar de um passe mensal ou se eu vou gastar em gasóleo ou gasolina, tá? E a terceira questão é onde a gente mora. Se eu escolho morar num grande centro, Porto, Lisboa, Braga hoje já é considerado um grande centro, Leiria, onde mais? Se eu vou para o Algarve, por exemplo, algumas cidades, Portimão, por exemplo, né? Essas cidades maiores, elas acabam por ter um valor de arrendamento, um valor de aluguel mais alto. E isso vai impactar quase 50% daquilo que é o meu custo de vida. E quando a gente opta por morar nas cidades próximas, mas ao redor desses grandes centros, que é o nosso caso, a gente mora em Hermesinde, que fica a 6 quilômetros do Porto. Nós temos aqui autocarros, que são os ônibus, temos o comboio, que é o trem, e que nos leva em 15 minutos a gente está no Porto. Mas aqui as rendas elas são um pouquinho mais abaixo, então isso é muito interessante a gente pensar que é onde a gente opta por morar. Mas Bruna, então vale a pena eu ir bem para o interior que as rendas são mais baixas? A gente tem que pensar. Dentro do teu estilo de vida, tu é uma pessoa que costuma, por exemplo, ir ao cinema? Tu gosta de ir ao shopping? Qual é a forma de lazer que tu tem? É um lazer pago ou é um lazer gratuito? Tu costuma ir em parques públicos, caminhar, fazer um piquenique? Ou tu é uma pessoa, por exemplo, que gosta de ir ao cinema, que gosta de passear no shopping, fazer compras ou, né? Enfim, passear, o lazer está dentro desses ambientes muitas vezes pagos, ou então gosta de viajar, vai para outras cidades, vai para outros países. Essa questão do lazer, eu ousaria dizer que é um quarto ponto muito importante. Então a gente junta alimentação, transporte, onde mora e lazer. Esse quarteto aqui vai definir qual é o teu custo de vida. Mas hoje eu quero falar para vocês como é que nós, dentro do nosso estilo de vida, e aqui eu quero contar um pouquinho o que a gente faz, quanto mais ou menos a gente gasta e quanto mais ou menos seria o custo de vida para uma família de 3 pessoas, um casal mais uma criança, tá? Então começamos por onde a gente mora. A gente mora num T2, a tipologia do nosso apartamento é um T2, tem 2 quartos, em Hermesinde. E os aluguéis de um T2 em Hermesinde, eles vão girar na casa dos 650 até os 800 euros, dependendo da metragem. Então, vamos fazer um cálculo do meio aí de 700 euros, ok? No nosso caso, o nosso apartamento já veio imobiliado, mas quando não vem com mobília, tem que contar isso também, que é um dinheirinho ali de arranque, logo que a gente chega, né? Então, temos o arrendamento. Depois tem água, luz e gás. De energia, que é a luz, a gente gasta por volta na casa dos 50 euros. Bruna, é bastante. Sim, talvez seja para algumas realidades que vão gastar 35, 40. Mas nós cozinhamos em casa ao meio-dia e à noite. Eu utilizo o forno. A minha placa de indução que eu cozinho, ela é elétrica. Então, o forno não é a gás, é elétrico. A placa. O que a gente gasta de gás aqui em casa é o chuveiro.
Então, a eletricidade, 50 euros. A água vai ficar na casa entre os 35 e os 40, tá? Mas é tanto água assim. De novo, a gente tem, enfim, o nosso consumo tem as roupas da Lelê, nós trabalhamos em home office grande parte do tempo, então temos o uso do banheiro, da cozinha. A gente, de fato, usufrui da nossa casa, né? Da estrutura que a gente tem. E o gás, que é o que a gente gasta menos, fica na casa dos 15 euros. Então, 50 mais 40 mais 15, tá? Vão anotando aí o que a gente tem. Depois disso, a gente precisa de internet. Então, nós conseguimos um combo muito bacana que é televisão, internet e... Me ajuda, Júlio, cri. Televisão, internet e telefone fixo. Isso tudo dá um custo em torno de 40 euros, tá? A partir de 35, 39. No nosso caso, a gente precisou fazer um upgrade da velocidade de internet, então a gente paga um pouquinho mais, mas na casa dos 40 euros, tá? Depois disso, o que a gente tem? Transporte. Logo que a gente chegou, a gente optou por fazer o cartão de andante. Na cidade do Porto, o andante, ele serve para andar de comboio, de autocarro, que é o ônibus, e de metro, né? E o passe, ele é ilimitado. Tu pode andar quantas vezes tu quiser, de todos os transportes para qualquer zona, porque são zoneadas, né, as áreas do porto, mas nesse caso tu pode andar para onde tu precisar, dentro de todo o grande porto. E nós pagávamos 40 euros por pessoa. 40 eu, 40 o Júlio, e a Helena até os 12 anos não paga. Passados 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, a gente comprou um carro. E mais pra frente eu vou contar pra vocês a saga do nosso carro. Compramos um carro, então hoje, alguns meses, dependendo agora no verão, que a gente passeou um pouquinho mais no final de semana, a gente chegou a gastar aí 80 euros de combustível, 100 se a gente fosse para Braga ou para cidadezinhas aqui. Mas sempre vai girar na casa dos 80 euros, ou seja, a gente deixou de pagar o passe e passamos a pagar o combustível. Então, esse é um gasto da nossa família, tá? Se vocês tiverem criança, vocês vão pensar 2 vezes na hora de comprar, de ter um carro. Por quê? Tem mercado, tem chuva, tem frio, eles dormem. A gente cansou nesses primeiros meses de estar voltando de comboio e a Helena dormir. E aí dormia, a gente queria que ela acordasse e não tinha jeito, ela estava cansada mesmo. Então se caminha muito e o próprio comboio ali, aquele balancinho, ela dormia. Quem tem criança, a gente aconselha sempre a trazer uma reservinha para poder comprar carro. Tem carros a partir de 700 euros, por exemplo, um carro mais velhinho, claro, mas ainda assim conservado, que tu pode se desenrascar nesse início, mas a partir de 700 tu tem carros e tu pode chegar aí, um carro na casa dos 3 mil, entre 3 e 4 mil, consegue um carro ok, seria um carro popular do Brasil, ano 2005, 2006, é um valor ok. E acima dos 4.500 tu já consegue um carro aí 2015, mais novo e com uma quilometragem mais baixa, com opcionais, um carro mais novinho. Então, a gente tem essa questão do transporte que a gente viveu as 2 fases, andar de comboio e andar de carro, e hoje em dia a gente equilibrou esse gasto. Tenho aqui uma colinha para dizer para vocês, temos também os telefones, né, o celular. Cada operadora tem uma campanha vigente, algumas com fidelização, ou seja, eles vão te dar um prazo para permanecer naquela operadora, 12 ou 24 meses, e no nosso caso, a gente tem 2 chips de celular em operadoras diferentes. Eu pago 10 euros, o Júlio paga 15. Então, vai ficar aí entre 10 e 15 euros. 12 euros e meio se a gente fizesse uma média. Mas é mais ou menos isso que se paga por cada pessoa, tá? Busquem o tarifário que mais se enquadra na necessidade de vocês. No meu caso, eu preciso de muita minutagem pelo meu trabalho e precisava de uma boa internet para que eu pudesse utilizar Google Maps, redes sociais, quando eu tô fora de casa. E o Júlio, na verdade, ele pegou um plano, depois ele fez um upgrade, que foi o primeiro chip que a gente ativou, e o plano dele hoje é muito bom, mas enfim, para aquilo que ele utiliza é a nossa retaguarda de internet. Quando a gente precisa sair, ele precisa de uma internet
com bastante capacidade, com velocidade, e a gente sabe que durante a semana, o dia a dia, ele economiza em casa, mas no final de semana ou quando a gente sai, ele precisa para trabalho, e aí por isso que ele paga um pouquinho mais, então na casa dos 15 euros, tá? Agora vem a questão de alimentação. Nós cozinhamos, como eu falei para vocês, meio-dia e de noite em casa. Nós fizemos bolo, nós fizemos, a gente compra às vezes a pizza do supermercado, dá aquela, deixa ela mais gostosa, mais suculenta, acrescenta alguns ingredientes. Então, a gente tem esse estilo de comer mais em casa. Mas ali, a cada 15 dias, agora que meus pais estavam aqui nos visitando, a gente foi comer, num restaurante, por exemplo, mas aquilo que se come no restaurante, para nós 5, por exemplo, que fica na casa dos 100 euros, a gente poderia comprar alimento para uma semana. Então, no nosso caso, a gente come frutas, semanalmente eu compro queijo, compro ou presunto, ou lombo, ou um salaminho, que a Lele adora, então queijinho, essas coisas fresquinhas, frutas, legumes, isso é semanal, e pão. Então, eu compro ou um pão de forma, e naquela semana a gente consome aquele pão de forma, ou eu busco um pãozinho artesanal. Quando eu compro artesanal é a cada 2 dias, 3 dias a gente precisa ir na padaria de novo. Então, existem compras semanais, que são o consumo perecível, e a compra mais robusta, que é o arroz, o feijão, o grão de bico, a massa, o milho, o extrato de tomate, uma maionese, a manteiga. Essa compra do mês que ela vai girar na casa dos 150 euros. Se a gente pegar muitos itens ou muito mais quantidades, ou incluir, por exemplo, material de limpeza, a gente vai chegar aí na casa dos 180 euros. O bruto, Pensa aí, entre 150 e 200 euros a comida, o grosso, o óleo, o arroz, feijão, massa, aquilo que vai fazer o teu dia a dia, a tua alimentação. E depois tu vai oscilar, então, em compras de 20, de 15, de 30, que é aquilo que é perecível durante o mês. Então, pessoal, coloquem na ponta do lápis o valor do aluguel, água, luz, gás, transporte, celulares, internet para casa, que essa internet pode incluir telefone fixo e televisão ou não, dependendo daquilo que vocês utilizarem. E a alimentação. Então, se a gente conseguir colocar esses 10 itens, vocês vão ter mais ou menos quanto precisa para viver. Isso a gente não está contando com lazer, com presente, com vida social, com um passeio aqui, outro lá, uma compra de medicamento, uma roupa, nada disso. Isso a gente está falando de qual é o custo basicão, base para te quitar para te viver, Então, a partir disso, vai ter muita relação com como vocês vivem no Brasil e aquilo que vocês querem trazer para cá, a nível de lazer, de cultura, de consumo, de vida social. Então, tudo isso faz a diferença, certo? Era isso, espero que vocês tenham aproveitado e que seja útil, mas dá para ter, assim, uma ideia botando tudo isso na ponta do lápis, tá bem? Um beijo, até o próximo vídeo.